Olá, queridos, como vai? Tudo bem com você? Estamos estudando a lição de número 9. A lição de número 9 fala sobre o reinado de Davi. Davi foi um rei conquistador, um rei revolucionário, um rei que alargou a fronteira de Israel, um rei que fez conquistas extraordinárias. Sabe por que isso aconteceu? Porque Davi, além de ser valente, além de ter um coração de pastor, além de ser um conquistador, Davi, ele era um administrador. Você sabe o que é administrador? O que é administração? Eu vou te dizer o que é um bom administrador. Primeiro, um bom administrador, ele precisa ser um líder, ele precisa ser um mediador, ele precisa ser um negociador, ele precisa ser um organizador, um solucionador de problemas, e ele precisa ter uma visão empreendedora, ele precisa romper e fazer a diferença. Você é um administrador? Então vem comigo estudar a palavra de Deus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Hoje vamos tratar da lição de número 9. E a lição de número 9, ela traz um tema, o reinado de Davi. Se você ainda não é inscrito no meu canal, no YouTube, e se você estiver, na verdade, nos acompanhando pela RBA, pelo programa da Assembleia de Deus em seu lar, eu convido você a ir lá no meu canal no YouTube, a se inscrever no meu canal Fé e Determinação. Aparece aí, enquanto eu estou falando aí o nome do canal. E eu convido você a fazer parte dessa jornada. Então, vem comigo fazer parte dessa história. O texto áureo desta lição diz: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Segundo Samuel, ou segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, versículo 12. A verdade prática desta lição diz: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Esta lição, ela tem um objetivo geral, e o objetivo geral desta lição diz: demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Este objetivo geral desta lição, meu amigo, minha amiga, ele traz 3 pilares. O primeiro é apresentar a constituição de Davi como rei. O segundo mostra evidenciar a consolidação do reino de Davi. E o terceiro fala atestar a grandeza política do reinado de Davi. Este primeiro tópico desta lição, ele fala: Davi é constituído rei. Ele é subdividido em 3 subtópicos. O primeiro fala sobre 3 motivos para sua escolha. O segundo diz Davi como pastor e chefe. E o terceiro, ele mostra entrando em aliança com o povo. Meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando, eu quero lhes dizer que Deus honra alguém por amor ao seu povo. No Antigo Testamento, Deus honrava, levantava e abençoava os líderes por amor ao seu povo. E também, quando se refere a algo que precisamos entender,
é a bênção de Deus. Quando a bênção de Deus está sobre alguém, sobre o povo, sobre uma vida, se torna a moeda mais forte. Nada pode impedir a prosperidade e a vitória. Ou seja, o selo de Deus na vida de alguém para ser abençoado é a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus em sua vida? E um outro fator também que é importante é que quando olhamos este primeiro tópico, vemos que o personagem principal desta lição é Davi. A biografia de Davi, ela traz um retrato e um reflexo de um homem vencedor, de um homem apaixonado por Deus. Porém, uma pessoa com tamanhas fragilidades, tal qual a Bíblia Sagrada não esconde as suas qualidades, mas também não esconde os defeitos, as suas falhas e as suas transgressões. Davi, ele é olhado pelas Escrituras Sagradas como um tipo de Cristo e é um tipo de Messias. É interessante porque Deus tem pessoas escolhidas, estratégicas, para realizar e realizarem grandes obras. Deus tem pessoas chaves para realizar situações e coisas completamente extraordinárias. Assim era com Davi. Também, quando olhamos para este ponto de vista, Davi constituído rei, mostra que Deus exalta. Por quê? Porque Davi, ele estava escondido por trás das malhadas das ovelhas, por trás de tudo aquilo que seu pai Jessé tinha e os seus irmãos apresentavam-se. Mas Deus sabia quem era Davi. É por isso que a Bíblia fala que ele é o que exalta e é ele que também abate. É por isso que quando olhamos umas características de Davi, percebemos que ele tinha 3 características impressionantes que o qualificava para ser rei. A primeira, ele preenchia as características da realeza, ou seja, ele era nativo. As características eram muito emblemáticas para a vida de Davi. A segunda, ele tinha um comando, ele tinha uma liderança entre os capitães, os líderes, os militares. Ele era um homem de decisão numa guerra. Um outro fator também, o seu trono era capaz de unir Israel, tanto o reino norte, Israel, como o reino do sul, como também é chamado de o reino do sul, que é uma característica de Judá. Um outro fator também, para entendermos melhor, é o que a palavra nos fala e nos respalda acerca de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E aqui tem um detalhe interessante que olhamos, quando lemos as Escrituras Sagradas, percebemos que Davi, ele tinha 2 figuras que aparecem no cenário bíblico. O primeiro mostra Davi como um pastor e o segundo mostra Davi como um líder, como um chefe, como um político. Em todas elas, ele sobressaía. Como um pastor, ele se apresentava como amigo, conselheiro, apacentador, próximo da ovelha. Como político, ele era um líder, um capitão, um príncipe, era alguém radiante e que
sobressaía a sua liderança entre o povo. Um fator também para fechar este tópico aqui é que Davi, ele era um pastor líder, um pastor militar, um pastor rei, e também ele conquistava as ovelhas pela sua lealdade. Meus amados, meus irmãos, um verdadeiro pastor de ovelhas, que cuida de ovelhas, ele tem, primeiro, o amor pelas ovelhas. Ele tem as características fortes da humildade. E também ele é um indivíduo, uma pessoa que tem alma de aproximação da ovelha. Ele tem, na verdade, motivação para estar perto do povo, perto das ovelhas. Olhamos, quando percebemos Davi, olhamos que ele está entre uma característica de aliança. Ele reconhecia e percebia que Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de propósito. Por quê? Um exemplo para todos os líderes que existem. Por quê? Porque Davi, ele tinha essa percepção. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Ou seja, ele tinha relacionamento, ele tinha aproximação, ele tinha tato, pegada de líder. E líder, ele constrói pontes. Líder não constrói muros. Também olhamos aqui para o segundo tópico desta lição. O segundo tópico desta lição mostra a consolidação do reino de Davi. E nesta consolidação do reino de Davi, neste segundo tópico, mostramos aqui 3 subtópicos. O primeiro fala a edificação de Jerusalém. O segundo fala as reformas religiosas. E o terceiro mostra a suprema aliança davídica. Meus amados, meus irmãos, quando você percebe esse tópico e esses subtópicos, você enxerga uma característica. Primeiro, a edificação de Jerusalém. O segundo, olhamos para o subtópico, as reformas religiosas. E o terceiro, olhamos a suprema aliança davídica. Quando você percebe isso, você enxerga. Número 1, é que Davi, ele tinha um propósito: tomar Jerusalém, botar Jerusalém como uma base de um quartel-general, e ele liderar e comandar Jerusalém. Observe que, tão logo é ungido rei, Davi se lança no trabalho, e o primeiro intento é tornar a sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Segundo Samuel, capítulo de número 3, versículo 2 e 5, e capítulo 5, versículo de 13 a 16. O que isso nos mostra? Todos os reis, eles tinham uma base, um quartel-general, uma cidade em que eles tinham como que uma capital do seu reino. E eles escolheram Jerusalém. E é importante também salientar que o reino de Davi, ele tinha uma referência, Jerusalém. Ele tinha uma base, uma cidade, Jerusalém. Outro fator também que é importante salientar é que, como é dito aqui, as reformas religiosas.
Amados, todo homem que teme a Deus, ele tem um respeito pelo sagrado, pelo santo, por aquilo que é separado. Davi, ele tinha essas características. Tanto é que ele começou a fazer algumas determinações no seu reino. Entre elas, percebe-se pelas suas atitudes, ele tinha um respeito pelo sagrado, pelos mandamentos, pela arca do Senhor, pelo sacerdócio. Ele tinha um propósito, trazer um novo tempo para Israel. O rei anterior e o reino anterior era o reino que não tinha o respeito pelo sagrado, não obedecia ao Senhor e muito menos tinha, na verdade, um respeito pelos sacerdócios e pelos sacerdotes e pelo sacerdócio. Percebe-se, assim como a atitude de Saul, ele foi na visão oposta de Saul. Ele completamente foi diferente. Também vale ressaltar também que quando olhamos pela suprema aliança davídica, percebemos literalmente que, conforme está escrito, que Davi, ele era um homem que ele tinha uma visão de que Deus era um Deus de alianças, que Deus era um Deus de propósitos. Por exemplo, quando olhamos para o Pentateuco, vemos que muitas das vezes o carimbo de assinatura de Deus, a assinatura do Senhor, está baseada da seguinte forma: quando ele fazia promessas para o seu povo, quando ele enviava mensageiros, ele sempre dizia: eu sou Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Por quê? Porque era o Deus, era a atitude que Deus teve com Abraão, com Isaque e Jacó, era uma atitude de aliança. E assim Deus, na verdade, queria ter essa percepção e essa visão, a mesma forma Davi enxergou. Davi enxergou que Deus é um Deus de aliança. É por isso que Deus fez uma aliança com Davi. Deus, ele fez uma aliança com Davi, que assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com a de Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. É por isso que eu faço questão de ler, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 8 e 9. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí até os inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. Aqui é uma das promessas que vemos que Deus fez a Davi. Deus fez uma aliança com Davi. E esta aliança com Davi, percebemos que Davi, ele tinha uma característica. Primeiro, a característica de Davi era a característica do conquistador, daquele que ia adiante, daquele que rompia batalhas, daquele que fazia a diferença. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição: a grandeza política do reinado de Davi. O primeiro subtópico fala as realizações militares.
O segundo subtópico fala as administrações de Davi. E o terceiro subtópico fala o culto público. Quando olhamos para o primeiro subtópico, percebemos um Davi ousado, um Davi valente, um Davi radiante, um Davi que ia às batalhas, que ganhou, na verdade, o apego, ganhou, na verdade, a emoção e ganhou a plateia, ganhou o povo. O povo vibrava quando Davi ia à batalha e quando voltava com as suas conquistas. Mas percebemos que Davi, ele era um conquistador na geografia do reino de Israel. Sacerdotes e profetas respeitavam Davi como um homem conquistador, um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Amados, olhamos também que sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando, ele vai conquistando, mas vai também até as fronteiras entre outros povos. E eles vão vencendo, e vão já até nos limites de Israel. E as lutas e as batalhas vão prosseguindo, e os povos vão sendo vencidos. E entre eles estão os filisteus, os moabitas, os sírios e os edomitas. Eram nações que foram vencidas, destruídas e humilhadas nas batalhas por onde Davi ele andava. A característica de Davi era uma característica de um rei nobre, de um rei diferenciado, de um rei que tinha, na verdade, o respeito pelas coisas sagradas. Porque é importante que quando alguém tenha o chamado de Deus, tenha o comando de Deus, é importante que esta pessoa tenha, no mínimo, o temor pelas coisas sagradas. E Davi tinha essa característica. Um outro fator também que enxergamos em Davi é que percebemos que Davi, quando se refere à administração, olhamos também que uma das características para ser um bom administrador, ele tem que ser líder, ele tem que ser mediador, ele precisa ser um negociador, ele precisa ser um organizador, ele precisa ser um solucionador de problemas. E ele também tem que ter uma mente empreendedora, uma visão empreendedora. A característica de um administrador é a característica de um trabalho diferenciado. Davi era essa pessoa. Tanto é que no reino de Israel, a biografia que mais fez Israel prosperar e crescer e, na verdade, e se enriquecer foi a de Davi e a de seu filho Salomão. Eram os tempos de ouro, eram os tempos de glória e de prosperidade para Israel. Um fator também interessante que percebemos também é que o culto público. Olhamos algo para pensarmos e repensarmos sobre a questão do culto público. Primeiro, olhamos também que quando se refere a culto, o culto ele precisa ser sagrado, separado. Ele tinha que ter, na verdade, as características segundo a lei dada aos sacerdotes. O respeito e o sagrado, o respeito pelo sagrado. E um fator também interessante que ninguém ele era tolerado quando fazia as coisas fora do propósito de Deus. Entre essas pessoas estava Nadab e Abiú, que eles foram fulminados na presença de Deus. Importante também salientar que o culto, como disse Paulo, ele tinha que ter ordem e decência, e ele precisa ter ordem e decência. Nós, assembleianos, membros dessa igreja, precisamos tomar certos cuidados. Entre eles é fazer uma avaliação.
uma avaliação sobre o que esse ponto de vista fala acerca de culto. Como é os nossos cultos hoje? Estamos realmente fazendo um culto com ordem e decência? Estamos realmente tendo um culto que respeita o sagrado? Estamos realmente fazendo um culto que faz com que a glória de Deus se manifeste? A Bíblia fala que Davi tinha, na verdade, um respeito e estabeleceu o culto público, o culto ao Senhor. Amados, vamos refletir e perceber que realmente cada um de nós precisamos sim dar o melhor para Deus. E isso é cada um de nós do coração, de dentro para fora. Porque o culto hoje a Deus, ele não está preso a uma sinagoga, a um templo, ele está entre cada um de nós. A Bíblia fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te apresento meus amigos, meus irmãos, pessoas que não me conhecem fisicamente, mas me ouvem a minha voz, veem a minha imagem. Eu oro para que o Senhor os abençoe, para que eles venham dar uma boa aula e que o Senhor venha guardá-los, protegê-los e livrá-los de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.